Olá, pessoal, Carlos Palmer com vocês, isso mesmo. Gente, o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa que tem uma bagagem bem legal, sabia? Porque ele é o Rodrigo Pupol. Faz teatro, faz edições, grava, trabalha com marketing. E além disso é ator, né? Vai ser muito bom o nosso bate-papo, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, dar a sua sugestão. O nosso canal Palmer em Pauta está promovendo sorteios, isso mesmo. Se você quiser participar, ainda dá tempo. Entre lá nos nossos stories e acompanhe passo a passo, tá bom? Bom, quero agradecer muito a nossa Sandra Fashion Hair, nossa cabeleireira, amiga que trabalha com Top Plosure, Mega Hair, tudo. Quem tiver interessado em conhecer o Instagram dela, gente, é @SandraBrandão, isso mesmo. MAC Museu de Caraguatatuba, nosso muito obrigado. Fundação Cultural de Caraguatatuba, Fundac, Secretaria da Educação de Caraguatatuba, Secretaria de Turismo de Caraguatatuba, Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, senhor prefeito Matheus e toda a sua equipe, nosso muito obrigado. Ah, gente, já ia me esquecendo, AVP Produções realiza gravações maravilhosas. Você que está querendo fazer um evento, um casamento, festas, aniversário, contate a AVP Produções, isso mesmo, endereço abaixo, AVP Produções. Bom, pessoal, AVP Produções caminhando juntamente com Palmer em Pauta. Nós vamos nos nossos comerciais e já voltamos com o Rodrigo Pupol, que vai contar um pouco da sua carreira. É isso aí, não saiam, até já! Olá pessoal, Carlos Palmer com vocês, isso mesmo. Hoje estamos aqui com Sandra Fashion Hair, com essas maravilhas, essas novidades incríveis para você, mulher e homem, que quer ficar bonito. Conte pra gente um pouquinho de cada uma delas. Isso aí mesmo, Carlos. Nós temos franja, temos Mega Hair para queratina, Mega Hair para fita adesiva, nós temos topo closure feminino, topo closure masculino e temos uma peruca de front lace com apenas 10% de desconto até o final de fevereiro. Isso aí mesmo. Ou se você optar 10% de desconto ou em até 10 vezes sem juros. Imperdível! Corram para Sandra Fashion Hair e venha fazer uma avaliação totalmente gratuita e venha adquirir estas maravilhas! É isso aí! Voltando dos nossos comerciais, vamos bater um papo com este rapaz que é ator, que tem uma carreira maravilhosa aqui no litoral. Rodrigo Pupol, que prazer! Muito prazer, Carlos. Prazer, né? Prazer, a gente já se conhece há muito tempo, só não vamos falar a data. Não vou falar que faz quase mais de 3 décadas, né? Isso, exatamente, isso. Ô, Rodrigo, conta pra gente, você começou com teatro bem jovem, né? Mas não fala com quem? Eu comecei bem pequenininho, eu tinha 12 anos de idade, na antiga CETEC, CESEC lá de São Sebastião, né? Que depois virou Sectur, depois virou Fundação. Eu tinha, acho que uns 12 anos de idade por aí, uma criancinha bem pequenininha. 12 anos, uma criancinha bem 12 pequenininha? 12 anos de idade, 1992. Tá, esquece a data. Tá. Aí... E aí? Aí, de lá pra cá, fui tomando gosto por teatro e por arte em geral, né? Arte e comunicação em geral, né? Aí eu fui crescendo, vendo os bastidores, fui gostando mais dos bastidores, tendo a interpretação como base, né? Mas indo mais para os bastidores, assim. Por causa do teatro, eu comecei a aprender a sonoplastia, comecei a gostar de sonoplastia, comecei a gostar de iluminação, de técnica de som, e foi virando meio que uma bola de neve boa, assim, né? Que tudo que eu sei fazer hoje é por causa do teatro. Muita Qual coisa foi que a sua primeira peça que você fez? Foi João e Maria. João e Maria. João Quem e foi o Maria. diretor? Um certo cidadão chamado Carlos Palmer. Olha, ele tá bem ainda, né? Ele tá bem, trabalhando, tá firme bem. e forte aí. Tá, então, e aí você fez o João e Maria e foi muito legal, né? Foi aí que despertou interesse pela arte. Foi aí que despertou. Foi interessante até porque eu só entrei no prédio lá da secretaria para beber água. Aí eu fui lá, tava vendo uma movimentação, umas crianças achavam que tava brincando, tudo assim, foi ver o que era. Era uma aula de teatro. E era você que tava dando aula. Eu ou é o Carlos Palmer? Eu acho que era o Carlos Palmer. Ou o Carlinhos. Carlinhos para os íntimos. Aí eu fiquei encantado com aquilo lá, um pessoal que estava tendo aula, mas brincando ao mesmo tempo, né? Era uma coisa bem lúdica, assim. E aí eu
eu perguntei lá, quando que vai ter de novo? Amanhã vai ter de novo, tal horário. Eu fui lá de novo. Aí fui lá de novo, até que quando deu o prazo para ter as inscrições mesmo, acho que no ano seguinte, aí eu me inscrevi nas oficinas de teatro lá da Sector de São Sebastião, que foi quando eu entrei na sua turma e comecei a fazer teatro até hoje em dia, praticamente, né? Nossa, isso é maravilhoso, né? Porque naquela época, né, a gente, quando estava fazendo teatro, era uma grande festa, né? Era uma grande animação a gente estar fazendo teatro lá, porque era uma coisa que contagiava, um contagiando o outro, um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, e aí virava uma grande festa, uma grande alegria lá na secretaria. E aí as pessoas iam ver, assistir, já se contagiavam e já queriam participar e já entravam, assim como foi seu caso. Mas além de fazer o teatro, você também desenvolveu uma parte de locução, é isso? Isso, por causa dos bastidores eu me interessei por sonoplastia. Tá. Mais para frente por edição de áudio e comecei a trabalhar em rádio, né? A edição de áudio a gente fazia... Ainda naquela época a gente fazia em fita de rolo, né? Que era anos 90 ainda, né? Aí eu vi Isso eu já falei para a pessoa, que é o DJ Pipo. O Pipo. Grande abraço, DJ Pipo. Numa peça sua também, se não me engano, foi A Bruxinha Que Era Boa. Maria Clara Machado. Maria Clara Machado. Ele estava fazendo uma edição de um efeito lá, de um grito da bruxa lá. E ele estava fazendo num rádio normal, de 2 decks assim. Ele pegava, dava play aqui, rec aqui, play aqui, rec aqui, play aqui. Ele demorou uns 20 minutos para fazer um negócio de 3 segundos. Eu fiquei, caraca, que negócio legal. Ele fazia em fita cassete. Aquele tempo. Fita cassete, que é mais difícil ainda. Aí, a partir daquilo ali, eu falei, essa ideia é legal, cara. Eu gosto bastante de ouvir música, gosto bastante de rádio também. E aí eu fui procurar saber como é que faz, né? Se tinha curso, não tinha curso na época aqui, né? Aí eu comecei a aprender tudo olhando e fuçando, né? Sim. Aí depois de adulto, fui trabalhar em rádio também. Meu primeiro emprego em rádio foi na parte de estúdio de gravação. Sim. Que na época já era mais tecnologia. Ainda tinha o gravador de rolo, com aquelas fitas de rolo lá, mas já era com software de edição, né? Ação de Ford, Vegas, assim, tudo. Aí lá que foi me aprimorando mais ainda, né? Aí eu fiz bastante coisa em rádio também. Locução eu fiz um pouco, mas não é muito a minha área. Eu gosto de fazer locução comercial, mas não o ao vivo do rádio, assim, né? De falar, oi, galera, beleza? Aqui Faz uma tem prêmio, locução aí lá. pra gente que você faz, com a sua voz que você Uma imposta. locução? Muito bom dia, hoje é terça-feira, 13 de maio de 2025. Estamos aqui entrevistando o Carlos Palmer. Carlos Palmer, fala um pouco da sua história pra gente. Prefiro não comentar. Eu também não. Eu sou dos bastidores, tá, galera? Então... Ô, Rodrigo, fala pra gente, você lembra que naquela época a gente sofria muito, né? Porque eu ia fazer as edições de músicas, né? Para fazer um efeito especial, para fazer a trilha sonora do espetáculo, e era assim, horas intermináveis, porque era realmente o que você falou, de fita cassete. E às vezes eu queria um efeito de trovão aqui, no meio de uma música, um efeito de um grito aqui, de abrir portão. E a gente ficava lá assim, horas intermináveis para pegar aquele pedacinho e montar para lá, coisa que hoje mudou tudo, né? E cada efeito era uma fita cassete diferente. Sim. Então a gente chegava com umas caixas grandonas, assim, já na sequência, né? E era uma fita de 60 minutos que tinha um efeito de 5 segundos, assim. Sim, né? Sim. Eu citei o DJ Pipo aqui, mas eu esqueci de falar também, que eu já falei, não cheguei a falar pessoalmente, mandei um áudio para ele, que faz muito tempo que eu não encontro as pessoas de São Sebastião, né? Moro aqui em Caraguá faz um tempo já. Foi por causa dele, do DJ Pipo, que me despertou esse interesse por trabalhar com áudio. E, consequentemente, depois, vídeo, né? Sim. Porque uma coisa é muito ligada à outra. E o vídeo? DJ Pipo, Riva Decibéis. Riva. Essa galera lá Miromar. Essa galera que tá lá desde que São Sebastião existe, né? Nossa, Miromar fazia muito trabalho também. Teve outros, né, que trabalharam com a gente também em edições de trilhas sonoras de trabalho. Isso, E também a questão de vídeo também, né? De vídeo também. Aqueles vídeos lá que você às vezes queria montar para pegar e fazer. Meu Deus, isso era horas intermináveis. Yuri Cunha também, o mestre da edição de vídeo lá de São Sebastião. Como que é o nome? Yuri. Ah, o Yuri, o pessoal do Yuri. A gente fazia tudo com ele também, edição, né? Eram 2 videocassetes, né? Para fazer acho que eram 3, né? Porque editavam um aqui Nossa, e o outro para gravar só. Que trabalho, Agora você faz aqui no celular, cara. Faz no celular. Você vê como tá cresceu. Tudo no né? celular.
Nossa, mas quando eu pensava assim, vou montar um espetáculo, tenho que montar a trilha sonora. Que eu já sabia que eu ia suar, já reservava 2, 3 dias só para aquilo. Só para isso. Chegava tipo 8 horas da manhã lá com o rapaz que ia fazer e ficava até 6 horas da tarde, às vezes ficava sem almoçar e ia no outro dia, aí quando concluía a trilha sonora do espetáculo, eu falava, ei, maravilha. Hoje a gente fez, a última peça que a gente fez foi o Sandman, a gente fez em 1 hora. Em 1 hora. Você já tinha mandado tudo, eu quero essa aqui, isso aqui, isso aqui, esse efeito aqui. A gente sentou só para alinhar tudo direitinho, menos de 1 hora estava pronto. E olha que coisa legal, né? Coisa interessante. Você já me acompanha há alguns anos. 2 anos. 2 décadas. Ele desde pequeno já fazendo teatro comigo e onde eu estou ele está indo fazer algum trabalho. Isso é muito legal. É uma questão de confiança, uma questão de respeito, uma questão de admiração e de amizade, né? Porque a gente não pode esquecer de uma pessoa que marcou as nossas vidas. Márcia Deciene. Márcia Deciene. Márcia Deciene. Ela salvou a vida de muita gente. Muita gente. Se ela não fosse diretora de teatro, ela seria uma ótima psicóloga. Sim, ela já ela na realidade trabalhou na área de saúde muitos anos, né? Ela tá, acho que como instrumentadora, se não me engano. Cirúrgica. Né? Ela Ou teve um enfermeira. derrame, teve um problema na mão, mas foi muito interessante a história dela. Ela veio, eu estava dando aula de teatro e a Márcia entrou para trazer os 2 sobrinhos pequenos dela para fazerem aula comigo. O Lucas e a Débora. Isso, que eu acho que era o João e Maria também. Não, o Lucas era pequenininho ainda, acho que é a Débora e a Tati. A Débora e a Tati. Aí eles entraram, o Lucas ainda não era nascido. Eu não O Lucas lembro. foi depois. Aí ela foi para trazer as 2 sobrinhas. Aí ela ficou vendo a aula, ela começou a conversar comigo, todo dia, ela vinha todo dia. Eu estava meio assim, assoberbado, falei, ô Márcia, você não quer ser minha assistente? Ela falou, como? Não sei o quê. Eu falei assim, você vai anotando, eu vou falando as falhas, você vai anotando, vai fazendo. Aí ela começou, e aí ela começava em todas as minhas aulas, todos os trabalhos. Aí chegou um belo dia, eu falei assim, você vai ser minha assistente. E aí ela começou a ser minha assistente e começou também, aí eu coloquei ela lá na Sectura e ela começou a dar aula de teatro. Pelas aulas que ela assistiu, ela começou a dar aula de teatro e começou a ser diretora. E fez trabalhos maravilhosos, né? Maravilhosos. Excelentes. Eu trabalhei com ela até, acho que mais de 20 anos também, viu? Sim. Mais de 20. Mas isso tudo nós vamos contar depois dos nossos comerciais. Beijo, Márcia Deciene! Até já, nós vamos para os nossos comerciais e já vamos para nossas histórias do tempo. Até já. Voltando dos nossos comerciais, vamos para um bate-papo com o Rodrigo Pupo, que tem muita história do tempo. Então, aí você estava falando que você também começou a trabalhar com a Márcia Deciene, né? Com a Márcia Deciene, mais ou menos nessa mesma época aí, metade dos anos 90 para frente. Não lembro qual foi a primeira peça que eu fiz interpretando com ela, mas a primeira sonoplastia que eu fiz na vida em teatro foi com ela. Foi As Comédias da Vida Privada. Ah, Comédia da Vida Privada. Que eram trechos do livro do Luiz Fernando Guimarães lá. Eu fui auxiliar de sonoplastia da pessoa que estava fazendo lá, que eu não me lembro quem que é, desculpa. Tanta gente também que a gente conhece no mundo, né? Muita gente. Mas eu lembro que eu ajudava a colocar as fitas no ponto lá, a etiquetar tudo direitinho. A partir daí também eu comecei a fazer essa parte de sonoplastia, né? Você chegou a gravar, fazer vídeos de peça, de ensaios, alguma coisa? Não. Nessa época não. Eu comecei a trabalhar com vídeo de 5 anos para cá. Ah, tá. De 5 anos para cá, que eu comecei a me interessar mais, né, por vídeo mesmo. Porque até então era só áudio e edição de áudio e sonoplastia, criação, né, de sonoplastia também. Fiz muito espetáculo para dança também, parte de iluminação, de som também, bastante coisa. Você chegou a desenhar, vamos dizer, um mapa de luz, você que criou para a equipe de dança? Isso. Ou só operou? Operei e criei também, né? Eu trabalhei um tempo no teatro lá, quase
quase 10 anos, né? Com a Márcia, né? Com a Márcia também. Que ela era diretora lá. Ela foi diretora lá. E lá que eu aprendi essa parte de iluminação também, né? Que eu deixei um pouquinho de lado agora também. Eu lá aprendi... A gente conhece mais ou menos de ouvir falar quando a gente tá... Quando a gente tá só interpretando, assim, Sim, né? sim. Mas lá dentro do teatro, na época era o Danilo e o Reinaldo, e o Pedro depois, né? Que entrou no lugar do Danilo, que eu aprendi essa parte de iluminação também. De ler mapa de luz, aprender a interpretar tudo aquilo lá, porque para mim era tudo rabisco, né? Muita coisa, muita coisa. O que é Fresnel, o que é PC, o que é Elipso, Sim. o que é Par 64. Aquilo lá foi uma grande aula, né? Uma grande aula. Parou. Que interessante você ver assim, a trajetória da Márcia, né? Ela começou comigo lá como professora, depois eu tive que sair da secretaria porque eu fui fazer jornalismo, e aí eu conversei com o prefeito, ele colocou ela interinamente no meu cargo de coordenador das oficinas de teatro. Aí ela ficou e eu fui fazer jornalismo. Aí quando eu voltei, ela estava com uma companhia de teatro também, estava com um trabalho lá, foi muito legal. E para ver que depois ela também assumiu a direção do teatro por 10 anos. É um mais trabalho. Mais ou menos 10 anos. Hein? Você sabe que eu fico muito contente com isso, porque assim, quando eu paro e penso o que eu signifiquei na vida das pessoas, foi bem legal, porque assim, eu comecei, não tinha grupos de teatro, tinha o Saquaritá, que era um grupo fechado já de adultos, mas não tinha grupos de teatro na cidade. Então foi quando a Ana Maria, secretária de Cultura, me convidou para criar a primeira oficina cultural de teatro lá, que foi em 90, né? E aí eu era bem jovenzinho, né? Aí eu comecei lá a fazer a primeira oficina de cultural e aí foram agregando pessoas. E o que é interessante em tudo isso, que essas pessoas que vinham, elas se tornaram monitores e deram sequência ao trabalho. Por exemplo, a Adriana Moreira, que é a Didi, mais conhecida. O Henrique, Jéssica, que foi também fruto da Márcia. Márcia Dessiani, Nil fez aula comigo, né? Se tornou monitor também por um Que tempo, se tornou monitor. E vários outros que passaram, que não vou me lembrar a coisa, que fizeram aula comigo, se tornaram monitor e deram sequência às oficinas culturais. Isso para mim foi muito gratificante, ter sido o progenitor, né, que fala de tudo aquilo lá. E depois colocou a pedra fundamental lá, né, praticamente, né? Foi muito legal, porque assim, quando eu conheci teatro também foi diferente, porque assim, eu era um rapaz tímido, medroso, inseguro, e que quando eu fui participar da Igreja Católica, que eu não posso deixar de falar, a irmã Maria Geralda Rezende, que hoje ela está viajando, mas é uma pessoa muito querida, foi ela que me colocou no teatro na igreja para fazer a vida de São Sebastião. E fazer qual personagem? O temível Diocleciano, imperador de Roma. E eu queria ser santo, ela não deixou. Ela queria que eu fosse imperador. Ela conhece a peça, né? Então... Aí que deu a origem de eu começar. Eu me encantei, fui fazer Emílio Fontana, fazer Macunaíma, e aí eu começava a trazer coisas para a cidade. Então eu tenho muita alegria nesse caso de ter iniciado grandes pessoas como você, por exemplo, que está dando sequência a uma carreira notável que você está fazendo. E outros. E depois foi Caraguá também, que criamos vários monitores que ainda estão aí ministrando cursos de teatro e coisa. Mas eu sei também, Rodrigo, que você deixou uma história muito, muito bonita em São Sebastião, porque você trabalhou com grandes companhias, trabalhou com a Márcia, trabalhou com muita gente, né? E é muito querido. E você é muito querido nosso. Então você deixou um legado bem importante em São Sebastião e aqui em Caraguá você está fazendo um trabalho. Tanto que hoje você faz parte de quem? Do canal Palmer em Pauta também, né? Que você também... Com muito orgulho, né? E a gente tem um orgulho de ter você aqui. Você está nas edições também, né? Temos o Rafael Cavalcante, que é um rapaz também muito dedicado, filho do proprietário da VP, que também não deixa de ser proprietário, né? E a sua equipe toda maravilhosa. Então você está fazendo parte do Palmer e que é uma honra para a gente saber desde o início que você começou no João e Maria e está até aqui hoje fazendo o trabalho. Conta mais um pouquinho do que você anda fazendo para a gente. Atualmente eu trabalho com redes sociais, né? Gestão de redes sociais. Faço também uma ediçãozinha mais básica de vídeo, né? Ainda não sou tão profissional assim quanto o Rafael, né, da VP, quanto todos os profissionais da VP também. Trabalho com design gráfico, né, e também faço locução comercial, né, para os vídeos também, né, que eu produzo, tudo na empresa que eu trabalho agora. Trabalho numa empresa de saúde aqui de Caraguatatuba, faço toda essa parte de analista de comunicação, né, de assessoria de comunicação também, e essa parte também de rede social, que é algo que eu estou me especializando agora também, né. Maravilha. Agora tem uma produtora também que está começando também devagarzinho, né, RD Pupo
Lab de laboratório, né? Segue a gente ali, por favor. E estamos caminhando, rumo ao sucesso, né? E já está conseguindo sucesso, né? Porque já está lutando e fazendo crescer, né? Está semeando aí e está regando para crescer essas plantas maravilhosas. Ô, Bubu, o que mais te marcou na época que você começou a fazer teatro? O que mais me marcou, eu acho que em arte geral, o que mais marca qualquer pessoa é a união de todo mundo, cara. Todo mundo se ajuda. Todo mundo faz porque gosta mesmo. E todo mundo que está lá gosta de se ajudar, né? Então, eu moro aqui em Caraguá faz mais de 10 anos já, ainda tenho bastante amigos lá, da época do teatro, da época de antigamente lá também. Posso citar o Henrique, a Jéssica, a Márcia, o DJ Pipo, o Riva Decibéis, a tia Fátima, grande tia Fátima, tio Marcos, uma galera, né? O Carlos Palmer, praticamente todo mundo lá. Ainda tenho, justamente que esse povo que eu conheci no teatro, né? Que todo mundo se ajuda, assim, né? Antigamente era bem legal, né? Porque as pessoas realmente, quando faziam teatro, elas se tornavam uma família uma da outra. Que alguém estava com algum problema, o outro corria lá para ajudar. Não era só no teatro, mas era na vida em si. Na vida, conversando, dando conselho, né? Não era só aquela... Ficava além das oficinas, né? Sim. A gente fazia muitas oficinas, né, culturais lá, né? E ficava extra-palco, digamos assim. Sim. Né? Acabei de inventar um termo, extra-palco. Extra-palco. Porque era uma coisa assim muito forte. As pessoas criavam laços de amizades. E assim, como eu e o Aldísio, né? Porque o Aldísio, ele gravou, acho que João e Maria também ele gravou. E eu conheci ele lá nas gravações. A gente criou um laço de amizade muito forte, porque ele gravou desde a minha primeira peça. E eu nunca, na realidade, eu sempre falava assim, Aldísio, aonde eu estiver, você vai estar comigo e eu vou estar gravando. Até uma vez eu fiz um comercial para a Globo, aí o pessoal da Globo, da Vanguarda, falou, não sei o que, eu falei assim, eu quero o Aldísio. E o Aldísio foi lá no teatro e foi gravar o comercial que eu fiz para a Globo. Porque eu sentia segurança nele, sabe? Ele me deixava... como que eu posso falar? Criativo. Ele me passava segurança e força. Né? E ele sempre foi um profissional assim de primeira linha, Aldísio. E os filhos dele também seguem a mesma linha dele. Que bom, né? Não estou jogando confete, mas eu estou falando a realidade. Nem puxando saco. Entendeu? Estou dizendo a realidade. Então é isso, mas são pessoas que criam vínculos, que criam amizade, que criam essa solidarização um para o outro. Porque hoje em dia acho que está meio difícil, né? Os grupos de teatro mesmo só encontra ali, para uma festinha para outra e acabou. Mas antigamente não, as pessoas se ajudavam mesmo, sabe? Ah, tu tá doente, vai lá, a mãe morreu, vai lá, dá apoio. Né? O pessoal se encontra, a tecnologia ajudou o negócio de encontrar as pessoas que estão longe, né? Mas cadê aquele negócio de se encontrar sempre mesmo que a gente tinha, pegar, né? De olho no olho, assim, né? Sim, muito importante isso, né? Isso é muito importante, mais importante que muita coisa. Pô, você quer deixar um recado para o nosso público, falar sobre o seu trabalho, falar sobre alguma coisa? Para todo mundo sabe que o Rodrigo Pupol é um excelente ator, trabalha com locução também comercial, ele faz vídeos, edita e muita coisa. É uma caixinha de surpresa esse rapaz. Eu não sei, eu fui pego de surpresa aqui, eu vim só para dar oi pro Carlos aqui, que agora tá aqui dando entrevista, né? Então não... Mas é merecida a sua entrevista. Um cara que tem um legado, uma história imensa em São Sebastião, em Caraguá, no litoral, tem que dar entrevista pro Palmer em Pauta para todo mundo conhecer você, né? Tem que fazer parte, né? Já fico nos bastidores já há quase um ano aí, então vamos meter as caras na frente das câmeras aí. Bom, eu sou o Rodrigo Pupo, sou radialista, sou jornalista, agora com essa parte de redes sociais também. E devagarzinho estamos caminhando aí para, sei lá, mais para frente ser tão bom quanto o pessoal aqui da AVP, né? Tão bom quanto o Carlos Palmer também, né? Essa parte. Só que eu sou dos bastidores, viu? Segue lá, RD Pulpo, LAB, R de Rô, D de Drigo e Pulpo de sobrenome, Lab de laboratório. Ó, pessoal, o endereço dele vai estar abaixo, tá? E o meu pessoal é Rodrigo_Oliver FM. Nossa, mãe, que coisa boa. Ô, Rodrigo, deixa eu te falar mais uma outra coisa. Eu quero te parabenizar também publicamente pelo trabalho que você realizou com a gente faz pouco tempo, alguns meses atrás, em janeiro,
do Sandman, do Grupo Arcanos, que você fez toda a trilha sonora pra gente, operou o som com uma calma, com uma tranquilidade, nos deixando seguros. Um excelente, eu diria, operador de som e sonoplasta, porque também criou e fez toda a montagem. E a sua presença, você é uma pessoa calma, tranquila, que passa segurança, porque é de extrema responsabilidade e de confiabilidade também. Então, eu quero te parabenizar por o trabalho no Sandman, no Grupo Arcanos, e por você estar conosco aqui. Olha, é um prazer muito grande e é um orgulho ter você do nosso lado. Eu fico tímido assim, pô. Ah, tímido. Obrigado, viu? Obrigado, Carlinhos. Obrigado obrigado mesmo por você estar aqui, fazer parte da nossa história de teatro, nossa história da arte. Obrigado. Gente, eu quero agradecer a todos vocês e pedir para que vocês se inscrevam no canal, dá o seu like, dá a sua sugestão. Olha, se você quiser fazer uma boa gravação de excelência para casamento, shows, aniversário, festas, ABP Produções, endereços abaixo. Bom, agradeço a Sandra Fashion Hair, nossa colaboradora e parceira, @Sandra Brandão. É isso aí. Obrigado, MAC, Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, Fundação Cultural de Caraguatatuba, Fundac, Secretaria de Turismo de Caraguatatuba, Secretaria da Educação de Caraguatatuba, Prefeitura Municipal, senhor Prefeito Matheus e toda a sua equipe. ABP Produções, caminhando juntamente com quem? Com Palmer em Pauta. Um beijo e até o próximo Talk Show.